Paz de Cristo, que Deus esteja te abençoando de maneira ricamente, em nome de Jesus. Irmãos, mais algumas perguntas às quais a Bíblia, através dela, vamos responder. Questionando-me, falaram: pastor, quem tem promessa não morre? E é interessante, irmãos, porque durante o finalzinho da década de 2010, se difundiu muito a marca da promessa, né? E que quem tem a promessa de Deus não morre. Mas a Bíblia não é isso que ela fala. Hebreus, capítulo de número 11, verso de número 13, ela nos diz assim: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiro e peregrino na terra. Irmãos, muitas pessoas acreditam que as coisas vão acontecer e muita gente ainda pensa e acha que fé é sorte. Provavelmente você já ouviu falar alguma pessoa assim perto de você: eu tenho fé que tudo vai dar certo. Isso não se chama fé. Porque Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Irmão, fé não é a certeza de que tudo vai dar certo. Fé é a certeza que a vontade de Deus vai se cumprir sobre a nossa vida. E a vontade de Deus, irmãos, nem sempre é aquilo que alegra o nosso coração, mas ela é boa, perfeita e agradável. Irmãos, nós podemos ver que Deus, no livro de Jó, permite que Jó seja tentado pelo inimigo de nossas almas, ao ponto de perder tudo, ao ponto de ficar doente, enfermo, jogado ao monturo junto com a sua esposa. E Deus não o abandonou mesmo nessa condição. Eu acho interessante um texto onde, no Novo Testamento, Jesus está andando com seus discípulos e Jesus chama Pedro e diz: Pedro, o diabo pediu para peneirar vocês. E Pedro então fica assustado e pergunta: e o Senhor, o que o Senhor respondeu? E Jesus responde para Pedro: Pedro, estarei orando por vocês. Então, irmãos, nós precisamos compreender que para recebermos a promessa há um processo ao qual nós temos que passar e estarmos preparados para ela, ao qual talvez, irmãos, como os heróis da fé, que aqui vai falar no capítulo 11 de Hebreus, eles creram e pela fé eles receberam, mas eles não desfrutaram das promessas. Então entenda você que talvez está aí achando que levar a vida da maneira que você está levando, sem compromisso, uma vida de busca, sem oração, sem entrega, as coisas vão acontecer ao acaso. As coisas não acontecem ao acaso. As coisas acontecem quando nós obedecemos a Deus. Irmãos, eu acho um texto muito interessante que está em Atos, no capítulo de número 12, aonde o rei, o governante daquela época, Herodes, manda prender Pedro. E Pedro, ele é açoitado e está na cadeia. E a Bíblia fala que havia oração incessante da igreja na casa de Maria por parte de Pedro. Então a Bíblia fala que um anjo vai e visita Pedro na cadeia. Irmãos, Pedro estava debilitado, Pedro estava cansado, Pedro tinha sido açoitado. Porém, o anjo não levanta Pedro com suas mãos, não ergue Pedro. O anjo dá uma ordem para ele: Pedro, põe-te em pé. E é interessante, a Bíblia vai dizer que quando Pedro se coloca em pé, as cadeias dos seus braços caem. E o anjo dá mais uma ordem para ele: cinge as sandálias e veste a capa. E Pedro, irmãos, mesmo não tendo forças físicas, obedece à ordem do anjo. E isso faz com que Pedro entenda, e eu e você também precisamos, que muitas vezes nós vamos estar fracos, debilitados, e Deus vai nos dar uma ordem que é não desistir, prosseguir, prossiga, vá em frente. E a Bíblia diz que o anjo disse: Pedro, segue-me.
E quando Pedro ia seguindo, o anjo ia à frente, abrindo as portas e as cadeias, que quando Pedro se apercebeu, ele já estava livre, porque ele obedeceu a ordem do anjo. Então, irmãos, em nome de Jesus, ficar sentado, esperar as coisas caírem no seu colo, não vai resolver. Deus tem uma ordem para você, marche, vá em frente, prossiga, para que então assim você possa ver a glória de Deus sobre a sua vida. Um forte abraço, que Deus te abençoe.